É bom louvar, né? Tem um ditado popular que diz que quem canta, seus males espanta. Olha o que diz a palavra no Salmo 150, verso 1, ali a seguir. Aleluia. Louvai a Deus no seu... Onde nós estamos? Santuário de Deus, a casa de Deus, né? Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Deus faz coisas grandiosas e maravilhosas na nossa vida. Começar a primeira coisa, salvação. O sacrifício dele na cruz. Louvai-o por causa destas coisas. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Quem poderá contra o Senhor? Quem pode contra o Todo-Poderoso? Né? Louvai-o ao som da trombeta. Trombeta, então pode ter trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Tem dança na igreja? Adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Tem aqui? Flauta ainda não tem, né? Tem. Mas lá na sede tem um cara que toca, como é que é? Saxofone. Eu acho lindo o saxofone, né? Eu acho top. Louvai-o com símbolos sonoros, né? Dá para dizer que é a bateria, né? Louvai-o com símbolos retumbantes também, a bateria, acho, né? Todo ser que respira, louve ao aleluia. Primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, era um piá, tinha 17 anos de idade. Entrei no MBCV, era um culto de quarta-feira. Quem conhece a sede lá, o MBCV de Novo Hamburgo, já esteve lá? Quem nunca esteve, levanta a mão, bem alto em ver. Ok, poucas pessoas. São convidados, tá? Para participar lá e também assistirem culto lá. E eu entrei lá, a igreja, como vocês sabem, é uma igreja grande, né? Muito espaço, o templo é grande. E eu era de família de origem católica, não tinha crente para lado nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para os fundos. Não tinha crente na minha família. E eu entrei na igreja e a primeira coisa que eu me deparei foi com um monte de gente, a igreja estava lotada, e as pessoas estavam com os braços erguidos lá no alto, e uma banda tocando dentro da igreja. Eu digo, aonde eu fui parar? O que é isso? Isso aqui é igreja? Né? Talvez você teve uma experiência assim, parecida, enfim, né? E eu disse, mas o que é isso? Eu só vi a banda onde, né? Show, baile, né? Era só o que eu sabia que tinha banda, mas não sabia que tinha igreja. E aquilo me impactou. E eu fiquei todo espiado. Olhava para tudo que era lado, aquelas pessoas com as mãos para o alto, aquelas pessoas batendo palma, né? Aquelas pessoas gritando assim, aleluia, né? Eu digo, o que é isso, né? Eu digo, olha só. Mas ao mesmo tempo que eu fui observando e eu ficava olhando tudo, e talvez você também já tenha passado por isso, ou está passando por isso, está tudo bem, está tudo certo, tá? Não tem nada de errado, é normal, porque é um lugar diferente. A gente não está acostumado com coisas assim, não é verdade? Mas ao mesmo tempo que aquilo me impactou, eu sentia muita paz. Eu sentia, mas é legal, né? Sabe aquela coisa assim, tu vê assim, é diferente, mas é legal, né? E eu fiquei tranquilo, porque impacta a gente, a forma como é feito o culto, né? Vamos lá, pegar o exemplo que eu tinha, a missa, né? Que era eu já era católico, achei legal, poxa, é diferente, é mais vibrante, é mais vivo, e aí daqui a pouco veio um pastor, nunca tive do pastor falar, e aí ele veio e começou a falar de coisas do dia a dia, coisa prática, não estava lendo as coisas, né? Se bem que a gente anota, né? Tem coisa, tá? Mas a maioria das coisas que a gente anota é realmente versículo bíblico, ok? E a gente não lia aquilo assim, nossa, cara, isso é legal. E daqui a pouco ele falava uma coisa que, parecia uma flecha no meu coração. Mas isso aí, quem contou para ele da minha vida, né? Já viram isso? Já? Aconteceu com vocês? Quem contou para ele da minha vida?
E o que é isso, gente? Isso é a vida de Deus na igreja. Isso é o Espírito Santo de Deus prometido por Jesus Cristo para a igreja. Quando a igreja, quando o povo de Deus se reúne no santuário para louvar ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o seu coração, a presença do Espírito de Deus se faz presente. É meio redundante, né? Vocês entenderam. O Espírito de Deus se faz presente. Porque o nosso coração, a nossa vida está ali para buscar o Senhor. E aquilo foi, obviamente que eu não entendi na hora, mas passar do tempo eu fui entendendo que aquela tranquilidade, aquela paz, aquele negócio de faz sentido, né? Eu gostei, é legal. E eu digo, o que era isso? Era o Espírito de Deus trabalhando na minha vida. E a gente vem falando nos últimos tempos, no MBCV, a respeito dessa pessoa maravilhosa, que está todos os dias conosco, que é o nosso ajudador, que fala conosco o tempo todo, que é o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa prometida por Jesus Cristo, ele veio sobre a terra, num dia chamado dia de Pentecostes. Era uma festa do povo judeu em Israel, e ali ele veio presente, e ali ele se manifestou com poder, se manifestou com multiplicidade de dons, formas de falar diferente, que as pessoas não entenderam. Uns até disseram, olha lá, está bêbado. O cara está bêbado. Não, não era. Por quê? Porque ele estava manifestando o Espírito de Deus sobre a vida dele. Mas, infelizmente, o que tem acontecido sobre a igreja é a falta da manifestação do Espírito de Deus sobre as pessoas. E por isso que vem se falando muito, e como direção da parte de Deus até para a nossa igreja, falando sobre avivamento. Essa semana toda agora, e hoje à noite se encerra no MBCV em Novo Hamburgo, a conferência apostólica, onde esse ano o tema é Aviva-nos, sobre o avivamento da igreja, sobre o avivamento dos nossos dias, onde a presença do Espírito de Deus, ela é essencial, ela é fundamental, ela é a base para que tudo possa acontecer. Porque entenda algo, que tem duas coisas muito poderosas da parte de Deus. A primeira, qual é? A palavra de Deus. Aqui está o manual da vida, aqui está os ensinos, aqui está tudo que eu e você precisamos para ajustar a nossa vida, conforme a vontade de Deus, não dos homens, mas a vontade de Deus. E ela é tão poderosa que ela é capaz de transformar o ser humano, que o que tem acontecido nesses dias é o quê? Perseguição sobre a igreja. Perseguição sobre agora a Bíblia. Por quê? Porque estão querendo mudar a palavra de Deus. Se você tem Bíblia só no celular, compre uma Bíblia logo, física, porque vai chegar tempos que você não vai ter mais a verdadeira Bíblia. A Bíblia escrita pela inteligência artificial já existe, e é só o tempo para que ela seja implantada e essa aqui seja tirada de nós. Pasme você, se não sabia disso. Então, a palavra de Deus é o fundamento, é ela que nos gera fé, é ela que nos mostra o caminho, é ela que tira a nossa dúvida do que é o certo e o errado, de quem devemos seguir e não seguir no Senhor. E o segundo poder de Deus sobre a nossa vida é o Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que convence o mundo, convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor que convence, não é o vizinho, não é o chefe do trabalho, não é o colega, não é ninguém. É o Espírito de Deus que convence nós do pecado,
daquilo que nos separa de Deus, aquilo que cria um abismo entre nós e o Senhor, que impede que Deus possa ouvir a nossa oração, que impede que a mão de Deus possa nos guardar e nos proteger. Por quê? Porque existe uma legalidade, porque existe uma porta aberta, porque existe algo que impede que a mão de Deus possa nos guardar. E nós logo vamos ver algo que aconteceu com o povo de Israel, que necessitou que Israel vivesse um avivamento, que foi necessário que Israel também restituísse, resgatasse a verdade, a palavra de Deus, para que o povo pudesse de novo andar sob a bênção do Senhor. E é o que tem acontecido nos nossos dias. O ano passado, nas eleições, muita gente foi para a rua orar. Mas Deus não respondeu, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Sabe o que eu acredito? Uma oração não resolve, mas uma vida de oração resolve. As pessoas foram fazer uma oração e não viveu uma vida de oração. E não viveu uma vida no Evangelho, não viveu uma vida com o Senhor, não viveu uma vida no compromisso com a verdade. E Deus, Ele tem compromisso com o quê? Com a sua palavra, amado. O compromisso de Deus é com a palavra. E se nós estamos sob a palavra, as coisas de Deus se cumprem na nossa vida, na minha e na sua vida. Orar é importante muito, demais, mas viver a verdade em amor, em obediência ao Senhor, é o que vai trazer transformação para as nossas vidas. Jesus, o próprio Deus, veio a essa terra com uma missão. E qual era? Resgatar o que se havia perdido. O que se perdeu? O governo de Deus no coração do homem. Se perdeu a palavra de Deus, se perdeu a vontade de Deus, se perdeu no homem a direção que Deus tinha dado. E Jesus veio à terra porque Deus viu, não adianta. Sob a lei não vai funcionar. Precisa algo a mais. Precisa um ajudador. Precisa uma nova visão. E Jesus veio. Ele deu a própria vida, Ele morreu, Ele foi a ponte do nosso abismo entre nós e Deus, se fez pecador no madeiro. Ele não pecou, mas os nossos pecados vieram sobre Ele, e Ele perdoou. Ele resgatou a nossa dívida das mãos do diabo, e nos trouxe novidade de vida, nos deu condição de ter acesso novamente ao Pai. Pastor, mas eu sou pecador. Todos nós somos. Todos nós pecamos, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Amém? Todo pecado já foi perdoado, meu querido. Só precisa ser confessado. E é esse confessar, é esse mudar, é esse reconhecer que torna a nossa vida diferente da maioria. Eu falei esses dias ainda, acho que foi no culto de quarta, eu disse que o cristão, ele parece o errado, mas ele é o certo. No mundo onde tudo vai contrário à palavra de Deus, parece que o crente é o errado. Quem foi que criou o mundo? Quem aqui é dono de empresa? Por favor, levanta a mão. Não se preocupa, não vou vender nada para você, tá bom? Quem é que diz como as coisas devem ser lá na empresa? O funcionário ou você que é dono? Você, o dono, sim ou não? Se você cria algo, não é você que diz as regras? Sim ou não? Quem é que criou o mundo? Se você é crente, foi quem? Deus. Ou você veio do macaco? Não, né? Não creio nisso, amém? Nós cremos no Senhor. E se nós cremos no Senhor,
Foi o Senhor que nos criou. E se Ele nos criou, Ele tem o poder. Então Ele é o patrão. Ele diz como funcionam as regras. E está aqui. A gente precisa inventar? Não, mas a gente gosta. O ser humano tem por si só a vontade de fazer as coisas do seu jeito. Não, mas eu penso diferente. Não, mas eu vejo de outro jeito. Amém. Agora, se não é contrário à verdade, à palavra de Deus, está tudo bem, está tudo certo. Agora, se é, vamos ver. Porque existem princípios, existem valores, existem leis que Deus estabeleceu. Por exemplo, uma lei universal, lei da semeadura. O que o homem planta, ele vai colher. O que nós fizermos para nós mesmos, nós estamos fazendo. Mas vamos lá. Israel precisou de avivamento? Sim. E eu quero ler com vocês um tempo em que Israel precisou muito de avivamento. Por quê? Porque ficou 70 anos como escravo na Babilônia. Por que ele ficou 70 anos escravo, pastor? Porque durante 490 anos, eles desobedeceram a Deus. Quando Deus havia dito para eles que deveria, a cada 6 anos, no 7º ano, eles deveriam guardar a terra. Não deveriam plantar e nem colher, mas deveriam se beneficiar de tudo que a terra desse de maneira natural. Quem aqui tem terreno baldio perto da sua casa? Quem tem? Se você for lá, limpar todo aquele terreno, tirar todo aquele mato, como é que vai estar no mês que vem? Cheio de mato de novo, né? Mas como? Mas por quê? Porque é natural. E assim Deus também disse, olha, de maneira natural, no 7º ano, vai nascer. Não precisa te preocupar. Porque durante 6 anos eu cuidei de vocês. 6 anos vocês plantaram. 6 anos vocês tiveram tudo. Mas no 7º ano, vocês não vão plantar. Vocês simplesmente vão viver. E não só vocês, os escravos, os animais, os órfãos, as viúvas. Era um tempo em que o povo deveria cuidar, que a gente chama hoje do social, né? Os capelães, de fazer aquele trabalho de cuidar de todos, não só da sua própria família. Mas o povo de Israel negligenciou isso, não obedeceu o Senhor. Durante 490 anos, eles fizeram como eles quiseram. E aí, por isso, veio isso sobre eles. Olha o que diz Jeremias 25. Vamos ler do verso 1 até o 11. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, quantos anos? Preste atenção. Desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim, Jeremias, a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado. 23 anos, Jeremias ficou martelando. Gente, vamos se arrepender. Gente, vamos fazer o que a lei diz. Gente, vamos guardar o 7º ano. Gente, vamos nos ajustar, vamos nos arrepender, vamos sacrificar, vamos andar conforme a palavra de Deus. 23 anos. Mas o povo o quê? Não escutou. Só que foram só 23 anos? Não. Porque 23 anos foi o tempo de Jeremias. Quantos anos eu disse que o povo desobedeceu?
490. Em todo o tempo, Deus vinha levantando profetas, e o povo ia lá, desobedecia, caía, Deus mandava exércitos, o povo se arrependia, e aí Deus ia lá, perdoava, e tudo ok. Por um tempo eles lá e se ajustavam. E assim foi por muito tempo, até que Deus se indignou. Pode continuar? Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Desde os tempos antigos isso vinha sendo falado. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorares. Nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. O povo sabia o que devia fazer. Mas mesmo sabendo, mesmo ouvindo, recebendo alerta, indo no santuário, indo no templo, o profeta falando, o povo não dava ouvido. E assim muitas vezes é com a gente. A gente sabe onde a gente erra. A gente sabe quais são as nossas fraquezas. Mas porém, mesmo assim, sabendo, reconhecendo de tudo isso, a gente continua vivendo daquele mesmo jeito. E olha o que acontece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente. E os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da voz e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias profetizou isso, até que veio, então, o tempo determinado por Deus, e a palavra diz que há tempo para todas as coisas. E a palavra também diz que, no tempo certo, Eclesiastes 3:11, Deus faz as coisas certas, como elas devem ser. E o povo sofreu. A cidade foi destruída, os muros foram destruídos, as portas foram queimadas, pessoas morreram. Muita gente foi escravo para a Babilônia. Eles destruíram tudo, gente, numa guerra, naqueles tempos. Jerusalém era cercado por muros, ok? Então, quem gosta desses filmes épicos, antigos, vai entender o que eu vou falar. O que acontecia? Vinha um exército inimigo e cercava a cidade. Jerusalém tinha muralhas grandes, e eles começavam a cortar os suprimentos da cidade. Água, comida, tudo, eles botavam fogo nas plantações, tudo que fazia com que o povo que estava lá dentro sofresse. Então, quando a cidade foi destruída, não sobrou nada. Destruíram o templo, destruíram os muros, puseram fogo em tudo, não sobrou nada. Algumas pessoas não foram, ficaram, e essas pessoas ficaram na miséria, sofrendo. Durante 70 anos aconteceu isso. Jeremias 29:10, Deus também dá uma promessa.
Assim como Deus deu a promessa de que eles passariam 70 anos lá, Deus traz isso aqui e diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, que é o tempo que Jeremias profetizou que eles ficariam escravos lá, quando se cumprirem os 70 anos, atentarei para vós, e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Fazendo o quê? Tornando a trazer-vos para este lugar. Deus iria trazer o povo de volta, mas como que ficou a cidade? Destruída. Deus é Deus de misericórdia. Quando nós desobedecemos o Senhor, Deus tira a mão. Porque há uma lacuna entre nós e Deus quando nós não obedecemos a sua palavra. E Deus, ele não pode agir porque ele vai estar indo contra a sua própria palavra. E nos colocamos aí num limbo, numa situação em que nós colhemos dos frutos das nossas mãos. O povo não quis dar ouvido. E passou por um grande tempo de deserto, um grande tempo de dificuldade, um grande tempo de dor, de aflição, de angústia, de falta de paz, a vida não dando certo. E quantas vezes na nossa vida também a gente vai passando, vivendo, e as coisas não vão dando certo. E você parece que, o que acontece? Por que é assim? Por que a minha vida não vai? Por que hoje está bom e amanhã está ruim? Por que o meu casamento já é o primeiro, é o segundo, já é o terceiro, é o quarto, é o quinto casamento? Por que as coisas não melhoram? O que acontece na minha vida? Estou sempre doente. Meus filhos, olha só, vai ter uma maldição, o que acontece? Faça uma análise na sua vida. Dá uma olhada ao redor dela. A falta de paz hoje, que infelizmente o crente que era para ter paz e dar paz, hoje não tem paz. O cristão, aquele que anda com Deus, que deveria ser chave para abrir as cadeias dos outros, está precisando da chave, porque está dentro das cadeias, vivendo debaixo de frustração sobre frustração, ruína sobre ruína, maldição sobre maldição, destruição da família, filhos perdidos. Por que a igreja passa por isso, amados? Porque quando, assim como nós vemos o povo de Israel, Deus fala, o povo não dá ouvidos, porque quer fazer a sua própria vontade. E hoje a gente vive num mundo que a frase é, não é bem assim. Não é bem assim. Tudo é relativo. Não, mas não é. É muito literal o que a Bíblia diz. Pois é. Cada um come do fruto das suas próprias mãos. É o que diz lá Isaías 3:10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas próprias mãos. Nós estamos num ano em que Deus está nos dando graça para a gente ter sabedoria para gestão da vida. E gestão da vida é tudo, é área espiritual, é família, é vida material, são as nossas emoções. Para tudo isso a palavra de Deus ela tem recurso. É na área da família, é no relacionamento do casal. O que a palavra diz? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Está amando a esposa? Mulheres, obedecei a tudo aos seus maridos. Amai eles, respeitar e honrar o marido. Sede uma mulher virtuosa. Não. Me perdoa as mulheres, não tem nada contra as mulheres. Até porque eu tenho uma, né? Amém? E é bom demais. Mulher tem muita sabedoria, o homem que se cuide, né? Por isso que dá ruim para o homem, porque a mulher é muito sábia. Mas tem que cuidar, para não se sabiar. Porque ela pode, assim como ela pode edificar a sua casa, ela pode também destruir a sua casa com as próprias mãos. Mulher, você tem um grande
potencial e ministério de Deus para a sua vida. A palavra diz que a terra foi amaldiçoada por causa do homem. E a mulher, dores de parto. Só que, às vezes, né, no contexto das coisas, isso aí é meio distorcido. O homem é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Já viram esse textinho aí? Ou melhor, textinho não, né? Esse discurso. Se você pensa assim, você está fora da visão do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem valores, princípios retos. E se você quer manipular a verdade de Deus, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Essa é a palavra, não é eu que estou falando. São os princípios da verdade. E nós precisamos aprender a ouvir. Vocês estão aí? Não? A ouvir. Receba de coração. Ouvir a palavra. Ouvir atentamente a voz de Deus. E obedecer. Israel precisava ser avivado. E Deus foi tão bom que levantou um rei descrente. Se Deus usa a mula, né, para falar, imagina um rei. Olha o que diz Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 3. Passou 70 anos, gente. Passou 70 anos que Deus tinha falado através de Jeremias. E olha o que acontece aqui. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ciro não era crente, Ciro adorava outros deuses, mas ele era rei. E Deus suscitou, Deus trabalhou no coração do rei para fazer isso, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, o que ele disse? Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Aleluia! Um ímpio, Deus levanta um ímpio para abençoar o povo de Deus. Entenda isso. Deus tira do ímpio para dar para o crente. Mas para quem é crente. E Deus levantou o rei Ciro para erguer um templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor na época da guerra. O que isso quer dizer para nós nos nossos dias? É o que Nicodemos chega para Jesus e disse, eu sei que tu és da parte de Deus, porque os milagres que tu faz, ninguém pode fazer. E aí Jesus fala, olha, meu querido, importa que você nasça de novo, que você nasça da água e do Espírito. E aí, Nicodemos, mas como assim eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Não, cara, tu é mestre em Israel. Nicodemos era um dos principais dos fariseus, um dos principais homens que conhecia de cabo a rabo a palavra. E Jesus disse para ele, tá, mas tu não entende. Pois é, porque tu não nasceu de novo. Não nasceu do Espírito, não está cheio do Espírito de Deus. E o templo, a reconstrução do templo, é a nossa salvação, é o novo nascimento, é entender que Cristo ele veio para morrer pelos nossos pecados, nós entregamos a vida a Ele, e por isso nós temos novidade de vida. As coisas velhas já passaram, e tudo passa a se fazer novo. Nós precisamos tirar do nosso coração as coisas do passado. Por que não prospera a sua vida em todas as áreas? Por quê? Porque fica preso nas coisas do passado. Pessoas doentes, enfermas, pessoas recebendo câncer no corpo. Por quê? Porque é magoado, é ressentido, tem culpa, não trata, não cura.
E me perdoa, eu sou indignado com isso. Porque a gente tem as chaves para abrir essas cadeias e nós não fazemos nada muitas vezes. Está em você, diga, está em mim. Em você esse poder. Se você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Amém? E esse tempo de restauração começou com Esdras. Mas, amado, entenda que não adianta só Espírito. Não adianta só adoração. Eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Barulho não significa presença de Deus. Barulho não significa presença de Deus. A gente pode ter um louvor top, o som lá em cima, e Deus não precisa, e talvez não está aqui. Por quê? Porque quem manifesta a presença de Deus é o quê? É a guitarra? É a bateria? É o violão? Não, são os adoradores, não são músicos. Eu já falei para o louvor, aqui não tem músico, aqui tem adorador. E nós precisamos tratar as coisas como elas devem ser. Na casa do Senhor, eu sei tocar, quer dizer, eu não, né, tá? Ele sabe, tá bom? Não sei tocar nada. Eles sabem tocar. E talvez lá fora, músico disso, músico daquilo, mas aqui, na presença de Deus, no altar, nós somos adoradores. Nós somos levitas, pessoas que o Senhor levantou para cuidar da sua casa, para cuidar do seu povo, para fazer as pessoas crescerem, para fazer as pessoas viverem tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos viver. E por que não vivemos, amados? Porque nós só tocamos, porque nós só viemos na cadeira, porque nós só estamos ali fazendo não sei o quê. Nós não estamos sendo aquilo que Deus diz que nós devemos ser, adoradores do Senhor, louvor da sua glória, sal dessa terra, luz desse mundo, que tem que estar num lugar onde as pessoas podem ver e pode exalar o aroma de Deus, trazendo mudança e transformação aonde quer que nós estejamos. Aonde eu pôr a planta do meu pé, o Senhor vai me dar por possessão. Aonde eu abrir a minha boca, milagres e prodígios podem acontecer. E por que não acontece? Porque falta a vida de Deus no povo de Deus. Porque falta a presença de Deus no povo de Deus. Ah, pastor, mas eu busco. Ah, pastor, mas eu oro. Amém. Então vamos ver o que aconteceu. Neemias 1, verso 2 a seguir. Amado, entenda algo, que o processo começa por presença de Deus, Espírito Santo da nossa vida. Mas o avivamento, ele é por obras. O avivamento é pelas obras das nossas mãos. Olha o que aconteceu com Neemias. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a seca de Jerusalém. Está tudo conectado aqui. Jeremias profetizou, declarou o que ia acontecer, aconteceu, e agora, depois de 70 anos, Neemias, copeiro do rei, ele senta para conversar com os irmãos, e perguntou, ô fulano, como é que está lá? E aí, ele começa a história. 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Miséria e desprezo. Guarde essa palavra no seu coração. A miséria nem sempre, amado, ela é financeira. Pode ser da sua alma. Pode ser da sua capacidade. A miséria intelectual. A pessoa não quer aprender nada. Não se submete a buscar nada, a crescer. E eu já vi problemas em casais, porque um quer crescer e o outro quer ficar, perdoa a expressão, miserável intelectualmente. Um quer estudar, um quer crescer, um quer, e o outro, tá bom assim para mim. Outros com alma miserável, porque só traz
as coisas ruins. Só olha para aquilo das coisas negativas. Só quer, mas não quer dar nada. Alma miserável. E aí vive uma vida de desprezo, porque alguém gosta, vamos ser verdadeiro aqui, alguém gosta de andar do lado de gente assim? Não. Eu fui praticamente quase criado pela minha avó. Tenho muito respeito. Tenho muito apreço por ela. Por todo o amor, carinho e o bolo de laranja que ela fazia. Fantástico. Mas quando eu cresci, eu passei a entender muitas coisas. Eu não conseguia ficar muito tempo perto dela. Porque o que ela falava era só murmuração, reclamação e acusação. Não dava para viver junto. Dava para visitar, às vezes. Então, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença dia e noite. Não é de vez em quando. Não era quando sobrava tempo, era dia e noite. E eu oro por quê? Pelos filhos de Israel, eu intercedo, eu clamo pelos outros, teus servos, e faço confissão dos meus pecados, e também de quem? Dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu, Deus, e toda a minha casa, temos pecado contra ti. E a tua casa? Os teus pais, aqueles que te cuidaram, que te criaram, que te ensinaram. Amado, nós somos reflexo e resultado da vida deles. E muitas vezes o que nós fazemos é reflexo e resultado do que nós vimos e aprendemos com eles. Isso é uma carga que nós temos, uma herança familiar, que espíritos não morrem. Repita isso comigo: espíritos não morrem. O que estava, ou que está na sua família, vai querer lhe visitar. A maldição, o espírito que estava ou está na sua família, vai querer lhe visitar. A minha avó, essa que eu falei para vocês, faleceu. Faleceu ali no período da Covid. E ela tinha vários problemas, entre eles, muitos de saúde. Mas ela era uma mulher forte, uma mulher guerreira, mas tinha muita dificuldade em trabalhar, em botar uma pedra em cima das coisas do passado. E quando ela faleceu, lembra, espíritos não, o que estava nela foi para algum lugar. Para onde você acha que foi? Voltou para o inferno. Visitou um parente. E ficou no parente. E o parente não deu muito tempo, o parente morreu. Com enfermidades tais quais a avó. O parente morreu. Eu estou falando da minha família, eu vi isso. O parente morreu. O espírito não morre. Ele voltou para o inferno? Procurou outro para visitar. O que aconteceu? Foi em outra pessoa, outro familiar. Final de ano retrasado, eu acho. Essa pessoa estava no litoral, na praia, um domingo, de tardezinha, o espírito visitou. E a pessoa foi para o mar, à noite, e se jogou no mar. Ou dizia que ouviu uma voz. Ouviu uma voz. Tentou se matar. E Deus teve muita misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor.
E desde aquele dia, Deus me deu discernimento sobre isso. A pessoa me ligaram, e eu fiquei no telefone orando com a pessoa estava endemoniada. E foi uma batalha, porque aquilo foi a noite inteira. E por que eu estou falando isso, gente? Não brinca. O crente está brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E eu louvo a Deus que essa pessoa, então, se libertou, mas aquele espírito está em algum lugar. Espírito não morre. Espírito não morre. Pare e pense na sua família, histórico, pai, mãe, avós, como que era a vida deles? Isso vem, padrões, famílias que alcoólatras, enfermidades que se repetem na família, vícios que se repetem na família, miséria que se repete na família, e as pessoas estão vivendo, brincando de crente. Amado, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o que nós estamos vendo aqui. E o povo acha que a palavra de Deus não é bem assim. Não é bem assim para quem não crê. Não é bem assim para quem não sabe. Não é bem assim para quem não lê. Não é bem assim para quem não vive isso. Mas para quem vive, para quem crê, para quem entende, depois que começa a buscar do Senhor, começa a ver as coisas acontecendo na sua frente, começa a ouvir Deus falando no seu coração e te usando para ser luz desse mundo e sal nessa terra, meu querido, tua vida muda. Meu querido, você não vai ser nunca mais o mesmo, tu nunca mais vai querer outra coisa a não ser isso. Eu estou falando para que você abra os seus olhos. E a minha oração para essa igreja tem sido para que seja descortinado a cegueira espiritual que há nesse lugar. Para que as pessoas entendam o verdadeiro poder do Evangelho. Para que você viva conforme a vontade de Deus estabeleceu para a sua vida, o seu propósito, o seu desígnio. E não é o que os outros dizem. Não é, aleluia! Não. Isso é só resultado do que já aconteceu dentro de você. Porque barulho não significa a presença de Deus, amado. Não significa a presença de Deus. Eu nem sei, não está no meu contexto, mas é o Espírito que está me levando a falar essas coisas, porque deve ter necessidade aqui. Não foi o que eu preguei antes. Amém? Neemias foi levantado por Deus para ser o homem que ia despontar o avivamento sobre Israel. E nós lemos ali que Neemias, ele era o copeiro do rei. Mas pense comigo, Neemias, ele era escravo. Escravo. Quem sabe, copeiro do rei era aquela pessoa de extrema confiança. O que era muito comum? Todo mundo queria matar o rei. Por quê? Porque se mata o rei, toma o trono e agora eu tenho poder, né? Como que eles faziam? Muitas vezes, vamos envenenar, o rei toma vinho adoidado, né? E aí ele vai lá e põe um veneno no vinho, resolveu. Não precisa guerra, não precisa um monte de gente morrer, e aí para isso o rei estabelecia uma pessoa de muita confiança. Mas Neemias era judeu. Neemias não era daquele povo. Neemias era escravo. Como foi que Nabucodonosor colocou um escravo para cuidar do seu vinho? Amado, a Bíblia não diz isso. Mas eu creio que ele viu Deus naquele homem. Eu creio que tamanho era o compromisso, mesmo escravo. Porque qualquer um de nós ia fazer o quê? Eu que vou meter, né, veneno nesse vinho aqui. Estou escravo aqui, vamos acabar com isso aqui, vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para o nosso povo. Não, ele foi fiel.
E sabe o que mais a palavra diz? Que ele era alegre fazendo isso escravo. Sabe por quê? Capítulo 2 fala que Neemias chegou diante do rei, estava com o semblante triste. Como estava? Você está feliz ou triste? Glória a Deus. E o rei olhou para ele e disse assim: o que que houve? Tu está doente? Não, rei, não estou doente. Então é tristeza de alma. O que que aconteceu? Se Deus falar isso para ele, amado, é porque ele todo dia vinha feliz trabalhar. É porque todo dia ele levantava, sabendo o compromisso, o cuidado que ele tinha, porque ele fazia como para o Senhor. Mesmo sabendo da condição dele de escravo, mesmo sabendo que ele era escravo naquele lugar, ele fazia da melhor forma possível. E nós, livre, crente, podemos vir e ir, fazemos às vezes as coisas de como? Qualquer jeito. Não damos valor para as pequenas coisas, passamos, tem um papel no chão, nem juntamos, né? Saímos do culto, deixamos as garrafinhas tudo aí, copo tudo aí. Faço de qualquer jeito. E Neemias então fala para o rei: olha, rei, o negócio é o seguinte, eu estou triste, olha como é que eu não vou estar, olha a minha cidade, onde os meus pais estão, onde meus pais foram enterrados e tal, não tem como eu não estar triste. E aí Deus traz resposta. Por quê? Porque Neemias fez o que antes? Eu chorei, assentei, orei e jejuei. Ele buscou de Deus, amado. Ele teve compaixão pelos seus. Ele teve compaixão pelo povo, pela cidade. Ele teve compaixão pelo próximo. Não é isso que o Senhor nos chama? Amar uns aos... Mas o que acontece hoje em dia? Eu odeio fulano. Eu sei que eu estou falando errado, tá? É propósito, tá bom? Não te preocupa. E carrega mágoa, e não olha para a cara de um, e não olha para a cara do outro, e daí assim, aleluia, o pastor diz, dá as mãos, irmãos, e aí dão todas as mãos, como? Gente, ou a gente é, ou a gente não é. O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? O que Deus está fazendo na nossa vida? Se a gente não está andando da maneira correta. E aí, Neemias 2, 17 e 18, olha o que acontece. Neemias com um plano para o rei, começa a dizer, olha rei, eu quero ir lá na minha cidade arrumar, ajudar, eu quero ajudar. E o rei, tá, o que tu precisa? E aí ele já estava com tudo escrito, né? Mas que ele veio com um papelzinho assim, que nem o meu, assim, ó, tudo escrito. Eu tenho um plano, rei. É o seguinte, me dá cartas, aí eu vou cortar madeiras, porque daí tu me dá autorização, mas eu não posso sozinho não dá. Então me dá algumas pessoas, soldados, para ir junto comigo, porque a viagem é perigosa e vai que eles me matam no meio do caminho. Ele preparou tudo, gente. Ele tinha o plano certinho na cabeça dele, do que ele deveria fazer. E aí, quando chega lá, depois de tudo isso organizado, olha ali, então Neemias disse para o povo lá, estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, e ele diz, faz uma convocação, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, igreja, vinde, vamos buscar o Senhor, vamos restaurar, vamos avivar, mas foi com oração, vinde e reedifiquemos os... Não, vamos orar, pastor. Amado, não é só oração. Oração rega a sua ação. Oração rega o trabalho das nossas mãos. É isso que o Senhor quer. Avivamento vem pelas obras. O avivamento vem pela atitude, vem pelo comportamento, vem pela mudança de hábito, de pensamento.
porque agora eu faço aquilo que o Senhor me chama para mim fazer. Mas a palavra diz que existem 4 tipos de solos: à beira do caminho, o dos espinhos, das pedras rochosas, e também tem a terra boa. Qual é o seu coração? Você vai ouvir hoje isso aqui e vai dar ouvidos, e vai se dispor, né, melhor, para não vou inventar moda, vai se dispor a buscar o Senhor e usar as suas mãos? Ou você pode simplesmente ouvir: ah, que legal, que palavra poderosa, mas amanhã está tudo bem, está tudo certo, vamos fazer igual. A escolha é sua, a escolha é minha. Nós escolhemos o que eu quero para a nossa vida. Você escolhe o que você quer para a sua vida, mas o Senhor, Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, e diz: escolha, escolha. O meu conselho é: ser tu uma bênção, mas você escolhe, você faça o que você quiser, mas não esqueça que de tudo que o homem semear, ele também irá colher. E Deus é tão bom, que Ele diz que a gente é que tem o poder de mudar a nossa vida, pelo poder da nossa escolha. Quando eu ouvindo, eu entendendo, eu crendo, eu saio fazendo. E aí sim, as coisas vão acontecendo. Amém? Bota o 18. E lhes declarei: com a boa mão do meu Deus estivera comigo. Ele contou tudo o que aconteceu. Falei com o rei, né? Passei lá, peguei madeira, está tudo certo. E também as palavras que o rei me disse. Então disseram: então disponhamos-nos e edifiquemos. E então fortaleceram a oração, as mãos para toda a boa obra. As mãos. Quando ele conta, quando ele fala que Deus foi com ele, que o rei, o próprio rei liberou, pode reconstruir os muros, pode reedificar a cidade. O tempo já tinha sido, amados, mas não adianta simplesmente você dizer que crê em Deus, você tem que botar a mão na massa, você tem que mudar a sua vida. Deus é misericordioso, Ele nos dá salvação de graça, mas a bênção, aquilo que você quer, a restauração da sua casa, a cura das enfermidades, a paz dentro do lar, prosperidade para os seus filhos no futuro, viver cada dia na presença de Deus, sabendo que tem de Deus resposta para tudo, é quando as nossas mãos, as nossas atitudes, o nosso comportamento manifestam luz nesse mundo. Obediência à palavra. Mas por que tem muita gente ainda continua na Babilônia? Porque ouve e não pratica. Ouve e não obedece. E o Senhor quer mudar isso na nossa vida. Amém? Isaías 58, 6, olha o que diz. Nós precisamos quebrar essas correntes da nossa vida, gente. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Jejum não é proibido. Jesus falou que a gente deve jejuar. Porque o jejum ajuda a mortificar a nossa carne. Que carne é essa? A vontade do pecado. Aquilo que você não consegue controlar. Mas não adianta você fazer um jejum sem buscar a palavra de Deus e a oração. Porque você enfraquece espiritualmente e aí o maligno pode usar mais ainda a sua vida. O que fortalece o cristão é a palavra, é na presença do Senhor, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá direção. Como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Como foi? Pela palavra. Tá, Jesus, transforma essas pedras em pão, tu não está com fome. Estou. Mas nem só de pão.
e levou num pináculo e disse: tu és o Deus, eu te dou tudo, te atira daqui. Não, não, não. Eu não. Vou tentar o Senhor, meu Deus? Eu não. O inimigo sabe a palavra melhor do que nós. E aí, quando ele vem para ti com a palavra, o que tu faz se tu não sabe? Né? Sabe o que acontece? Aí as pessoas querem justificar com revelações espirituais. Não, porque Deus falou meu coração. Aí ela diz assim, e tu vai comparar o que a palavra diz, não é coerente. Tá, mas então que Deus é que está falando? Hã? O que Deus falou pela sua palavra, ele não se contradiz. Se você ouvir qualquer coisa que diz que é Deus e é contrário ao que está aqui, meu amado, revise quem você está ouvindo. Revise. Porque até o diabo vem travestido de anjo de luz. Revise. Amém? Não justifique as ações da sua vida com revelações espirituais. Se não é coerente com a verdade, com a Bíblia, então repense da onde está vindo essa revelação. Amém? Eu estou sendo bem prático. Amém? Porque eu quero o bem para a sua vida. Porque é o que a palavra diz e nada além da palavra. Então, se nós queremos viver esse novo tempo de avivamento, solta as ligaduras da impiedade. Te liberta do pecado, amado. Quebra essas maldições na tua vida, essas heranças hereditárias desses espíritos que vêm acompanhando a sua família a vida inteira. Vamos romper com isso. Vamos se livrar dessas maldições. Vamos viver conforme o Senhor quer. Mas para isso a gente precisa dar ouvido. Desfaça as ataduras da servidão. Tem gente que está servindo o diabo e nem sabe. Está fazendo o papel dele, dividindo, causando briga, causando intriga. Eu falei uma coisa antes, eu vou falar para vocês aqui agora, porque Deus me inquietou isso hoje à tarde. A nossa igreja passa por um tempo de restauração. Nas quartas-feiras comecei a ministrar nessa quarta-feira sobre isso. E por ver algumas coisas, ouvir algumas coisas, eu quero dar uma direção para a igreja, uma direção para a sua vida, para que você não fique mal diante de Deus. Quem aqui tem rede social? Quem não tem, né? A rede social, meus amados, pode ser uma bênção, mas pode ser a maior maldição da tua vida. Por quê? Porque com os acontecimentos, alguns parece que estão fazendo como Paulo disse, né? Olha, alguns são de Paulo, outros são de Apolo, mas na verdade todos são de... E a igreja é de quem? É do Senhor. E eu fiz uma alegoria, e talvez você já tenha visto isso, ou passou por isso, né? Casal casou, marido e esposa feliz e tal, aquele negócio maravilhoso do começo, né? Né, Carol e, né, casaram, a bênção, estão aí na lua de mel, né? E maravilhoso, mas às vezes dá problema no casal, sim ou não? Se não tem alguém aqui, vamos já orar e Senhor leva logo, porque, né, que não deu, não conheço. Aí tá, casal deu problema, discutiram, brigaram, e ela ficou chateada e tal, e ela foi na casa da mãe. Chegou na mãe e disse: mãe, fulano, tu não sabe o que ele disse para mim. E ela abriu o coração, né? E é normal, né? Mas não leva as coisas para tua mãe nem para o teu pai, viu? Conselho. E eu tenho muita experiência com isso.
E levou o negócio para a mãe. A mãe como é que ficou? Ele fez isso para ti. Ai, e o que ele prometeu no casamento? Ele vem aqui todo bonitinho, está fazendo isso para minha filha. Ela já, né? Já incendiou. E é isso, tudo certo. Ela volta para casa, aquela coisa toda, normal, né? E de noite, rala e rola, tá tudo bem, aleluia, todo mundo feliz, sorriso em casa. Domingo, churrasco na casa da mãe. Vamos no churrasco na casa da mãe. E o rapaz não sabe de nada. Ele chega lá e ela já recebe ele com uma vara já, né? Assim, o que deu? O que tu fez com a minha filha? E os dois, todo amorosos. Ah, eu vou com um churrasco na casa da mãe, é? Sim, os dois estavam bem, mas e a mãe? E a mãe? Não faça isso no seu relacionamento. Resolva os seus. Muitos irmãos, infelizmente, deixaram a igreja. E está tudo bem, cada um sabe de. Nosso papel é o quê? Abençoar. Não é amaldiçoar, queridos. Não é futricar na rede social. Não é discutir o negócio. Nosso papel é abençoar. Porque se algum dia um desses vir na casa da mãe aqui, como é que vai ficar você? Já pensou? Vamos olhar. Vamos embora. Aí o pastor que se vire depois para consertar o coração doído, machucado, doído. Amados, sejamos inteligentes. Vamos ter sabedoria para a gestão da vida. Eu sei que, o meu coração, porque isso, está tudo bem, está tudo certo. Mas a gente precisa manifestar os frutos do Espírito na nossa vida. Que fala lá em Gálatas, capítulo 5. Amor, bondade, benignidade, paz, mansidão e principalmente domínio próprio. Guarda a sua língua. Porque ela é fogo e pode matar a sua vida. Amém? Então isso fica como um alerta. Para que nós tenhamos uma igreja sadia. Para que nós tenhamos uma igreja, um corpo de Cristo, todo ele saudável. E não partes doentes. E não partes que não conseguem nem se ver. A minha mão não consegue ver outra mão, né? Tem que estar uma no bolso. Um entra por uma porta, outro sai pela outra. Que isso, amados? Né? E se há isso, e se existe isso, o que a palavra do Senhor diz? Não é eu. A palavra, ide e ter com o seu irmão. Quem não perdoa, não é? É a palavra de Deus que diz, não sou eu. E é por isso o motivo pelo qual muitos até acabam ceiando no pecado e a sua vida amaldiçoada. Parou para pensar agora? Por que as coisas não vão? Está aí por que a igreja do Senhor não é avivada. Está aí por que as coisas no reino de Deus, nas famílias, não são abençoadas. Sejamos nós sábios para cuidar bem da nossa vida, cuidar bem da nossa família, cuidar bem da nossa casa, cuidar bem das coisas que Deus tem confiado nas nossas mãos. Porque basta a cada dia o seu próprio mal. Você não precisa fazer nada. Eu não faço nada e vem um monte, gente, um monte de coisa. Não procuro nada, mas eu tenho um monte de coisa que vem. E imagino que vocês também. Então, vamos a cuidar das coisas do Senhor da maneira correta. E, para nós encerrar, Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, quem? Mais de 3.000 pessoas na festa de Pentecostes. Quando veio o mover sobrenatural do Espírito de Deus, estava uma multidão
todo mundo festejando em Jerusalém. E Pedro se levanta, cheio do Espírito, cheio do... não falando o que quer, mas o que Deus deu para ele. E começou a falar sobre o amor de Deus, começou a falar sobre Jesus Cristo, começou a falar sobre o que Jesus fez na cruz, e falou, e aí, eles ouvindo isso, compungiu-se-lhes o coração. O que é isso? Quebrantou o coração, ficaram constrangidos, o coração deles ficou doído, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E o 38, respondeu Pedro: simples, arrependei-vos. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.